Já ouviu falar da tibolona? Tem muita gente que tem medo de repor hormônio, quer evitar o seu uso, mas acaba partindo para o uso de um medicamento sintético, achando que vai diminuir os riscos em relação à reposição hormonal. Então hoje eu vim aqui falar sobre esse tema que traz tantas dúvidas. Tibolona funciona mesmo para reposição hormonal? Mas antes disso, eu te convido, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho de notificações. Os temas que me brilham os olhos é falar sobre reposição hormonal, endometriose, suplementação, reprodução humana, então tem muito vídeo legal aí para vocês relacionado a esses temas. Então vamos lá, o que é a tibolona? A tibolona é um hormônio sintético, ou seja, numa era que a gente bate tanto na tecla dos hormônios bioidênticos, que são mais parecidos com os hormônios que o nosso corpo produz naturalmente, falar em tibolona é uma coisa que às vezes a gente fica um pouco em dúvida. E como que ela age? A tibolona, ela tem uma ação parecida com os hormônios androgênicos, que é a testosterona, e os hormônios estrogênicos. Então, traduzindo tudo isso, como faz a função da tibolona no nosso corpo? Então, ela é um hormônio sintético que ela pode ajudar na libido, na saúde óssea e na lubrificação íntima. E a grande vantagem da tibolona é que ela não altera a densidade mamária e nem espécie endométrio, coisa que os hormônios que podem causar, até mesmo os hormônios bioidênticos. Por isso que a tibolona, em casos muito selecionados, pacientes que não querem fazer a reposição hormonal propriamente dita na forma de gel ou na forma oral, que é uma via que a gente pouco usa, e querem usar uma alternativa aos hormônios propriamente ditos, a tibolona então pode ser uma opção. A tibolona então ela é produzida pela indústria farmacêutica, a gente não manipula, e ela pode ser utilizada na dose de 2,5 ou de 5 miligramas. Mas como eu falei anteriormente, ela é um hormônio sintético e utilizado na forma via oral. Qual é a grande desvantagem de se usar hormônios sintéticos e principalmente na forma via oral? Então a primeira delas é que é uma dose padronizada, não é uma dose individualizada, que é uma coisa que a gente prega tanto pensando em reposição hormonal. E uma coisa que eu bato muito na tecla aqui é de que nós temos 3 fases da menopausa: a fase pré-menopausa, que é a janela de oportunidade, a fase da menopausa propriamente dita, que é 1 ano inteiro sem menstruar, e a fase da menopausa tardia, que é depois de 5 a 10 anos que a mulher já entrou na menopausa. E eu não devo usar os mesmos medicamentos para todas as fases, os mesmos hormônios. E coisa que a tibolona é uma dose só, que a gente usa para todo mundo, independente de peso, tempo de menopausa, comorbidades, fatores de risco. Eu não tenho como individualizar esse medicamento. Para você aí que tá entrando nessa fase tão peculiar que é a menopausa, começou a ter calorão, vagina seca, não quer saber do namoro com o marido, mas que não pode ou não quer fazer a reposição hormonal, nós criamos um e-book, é só clicar no link aqui abaixo, desmistificando esse conteúdo e trazendo opções mais naturais para você ter qualidade de vida nessa fase. A gente sabe que mais da metade da sua vida vai ser na pós-menopausa, e a gente tem que sim ter a condição para passar bem por essa fase. Uma outra coisa muito interessante é que todo hormônio sintético utilizado por via oral, ele traz então um efeito de primeira passagem no fígado, e nesse efeito, onde ele é metabolizado, você acaba aumentando o risco de coagulação alterada e piora o perfil de colesterol. Então todo hormônio utilizado por via oral tem esse potencial trombogênico, principalmente se ele estimular a produção de testosterona. E o outro pulo do gato aí da tibolona é que existe uma proteína que carrega os hormônios sexuais, chamada SHBG. E a tibolona ela não aumenta, pelo contrário, ela acaba diminuindo esse hormônio que carrega, essa proteína que carrega os hormônios sexuais. Com isso você acaba tendo mais testosterona livre, o que também pode ajudar mais na sua libido. Uma comparação que eu sempre faço no consultório é a de que... Ai, Patrícia, eu quero comer um bolo de fubá. Então, quando eu dou a reposição hormonal, principalmente na forma dos implantes, que eu tenho uma absorção maior, tá? E eu não tenho tanto viés de uso quanto num gel transdérmico, que depende do veículo, onde foi manipulado, do pump tá adequado, sendo que a maioria deles não é produzido em larga escala, então é uma produção mais artesanal. Eu tenho muito, então, alteração da resposta clínica de acordo com esses parâmetros que são individuais de cada farmácia. Quando você usa então um medicamento que já é padronizado, você acaba tendo menos desses viés. Porém, em contrapartida, eu consigo individualizar a dose e, como eu falei anteriormente, para cada fase da menopausa da paciente, com isso também minimizar os riscos.
E falando então em reposição hormonal, que tá mais em alta de tudo, gente, é o que a gente tanto fala da individualização. E o que eu sempre brinco com vocês, hormônio para quem pode, respeitando as contraindicações, hormônio é para quem merece, tá? Sabendo que ele vem junto com o estilo de vida saudável, alimentação regrada, atividade física, e que o hormônio sozinho não vai fazer milagre. Muita gente que tá aí ainda acredita no chip da beleza, e para quem precisa. Então, quais são as pacientes que têm indicação da reposição hormonal? Ondas de calor, desejo sexual hipoativo, que é quando eu tenho uma queda de libido por um período persistente, atrofia urogenital, que é o nome chique do ressecamento íntimo. Em contrapartida, quando você faz uso da reposição hormonal propriamente dita, você acaba protegendo o cérebro, o coração, o osso, a saúde íntima das nossas mulheres. Quando você usa alternativas à reposição hormonal, como no caso da tibolona, a gente não tem tão comprovado o seu benefício sobre a saúde cognitiva. A gente sabe que existe alguma proteção cardíaca e proteção óssea, mas são benefícios inferiores à reposição hormonal, como a gente pode mostrar no trabalho aqui abaixo. Certo? Mas muitas mulheres ainda optam pelo uso da tibolona por não quererem utilizar o medicamento manipulado, por terem uma mama muito densa, por terem um histórico de espessamento endometrial, ou por não quererem fazer uso do implante hormonal, por toda essa questão aí de dúvida, de controvérsias que existem na literatura médica. Mas como eu sempre falo, inclusive em consultas médicas, a diferença entre o elixir e o veneno está na dose e no tempo que é introduzida essa terapia hormonal. Então é óbvio que você vai ter um olhar diferenciado para a mulher em cada fase da vida, uma mulher que tem um peso maior, uma mulher que tem um peso menor, uma mulher que tem comorbidade, que não tem comorbidade, uma mulher que é tabagista e que não é tabagista, porque muitas de fato não podem fazer uso do hormônio, tendo em vista hábitos de vida inadequados, comorbidades dessas pacientes. E a tibolona acredita-se que pode ser uma opção mais saudável, mas na prática, por ser um hormônio sintético, a gente fica mais amarrado aí no seu uso. Ainda é um grande tabu a reposição hormonal e eu fico muito triste pessoalmente. A gente sabe que a ciência não é para ter nenhum envolvimento emocional, mas já que é um bate-papo aqui entre amigos, quando uma mulher deixa de se beneficiar da reposição hormonal, tendo visto o medo, o preconceito, o desconhecimento, e não só dos pacientes, desconhecimento de muitos profissionais da área da saúde que se posicionam erroneamente contra um determinado tipo de tratamento sem nem ter conhecimento. Então eu vejo, gente, eu aprendi a entender a importância dos hormônios na saúde da mulher dentro do Hospital do Câncer. Eu fiz oncologia ginecológica, depois que eu acabei a residência de ginecologia obstetrícia, uma frase que eu escutava muito lá, vocês já devem ter ouvido eu comentar aqui no nosso canal. Doutor, eu prefiro morrer de câncer a continuar com essas ondas de calor, a continuar dessa forma que eu estou. E lá, então, essa inquietação me fez estudar sobre os hormônios. Olha isso, gente, eu fui pro IBCC, pro Instituto do Câncer, justamente para aprender a estudar a reposição hormonal. E hoje a gente vê que muitas mulheres deixam de se beneficiar desse tratamento, sendo que elas poderiam utilizar, por exemplo, muitos casos de câncer de etiologia viral, cânceres não ginecológicos, pacientes que às vezes têm comorbidades que podem ser facilmente controladas, e ainda se bate muito na tecla de que o hormônio tudo resolve, mas não é assim não. O hormônio ou a tibolona só resolvem situações que a falta do hormônio trouxe. E se o seu problema é falta de hormônio, puxando o gatilho que eu deixei lá atrás, se você quer um bolo de fubá, coma um bolo de fubá. Quando eu dou a tibolona, é como se eu estivesse dando o fubá, o ovo, a farinha, vai para casa, faz o bolo e se vira para me trazer. Então os efeitos terapêuticos acabam sendo bem diferenciados em relação à hormonioterapia propriamente dita e a tibolona, alguns fitoterápicos, por exemplo, derivados da soja, o trevo vermelho, outros medicamentos sintéticos, antidepressivos. Se a gente vai colocar na balança, os efeitos terapêuticos da reposição hormonal, que seria o bolo de fubá, são muito melhores. Eu adoro falar desse tema, eu vou deixar aqui o espaço abaixo à disposição para a gente bater um papo, trocar as experiências. Nos sigam também nas nossas redes sociais, o nosso Instagram DRA Patrícia Bretes, e eu tenho imenso prazer em ter esse contato íntimo aqui com vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.